tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de novembro de 2014, sexta-feira. O número do verbete é 3.213. Ele tem 5 páginas, 53 logias e 8 máximos. O título do verbete é Epilepsia e a especialidade Cerebrologia. Quem redigiu o verbete é uma nova verbetógrafa, a professora Ludmila de Assis Moreira. A Ludmila é brasileira, natural de Goiânia, é graduada em Medicina, é voluntária da Conscienciologia desde 2004, é professora de Conscienciologia desde 2007 e tenepsista desde 2008. Então vamos aqui à definição. A epilepsia é a condição somática de perturbação dos circuitos elétricos neuronais corticais, podendo ser adquirida ou decorrente de distúrbios genéticos em interação com a paragenética, manifestos na presença de gatilhos intra ou extrafísicos. Intra e ou extrafísicos. Então, a pensenologia, o holopensene pessoal da neuropatologia, os mnemopensenes, os bradipensenes, os lapsopensenes, os ortopensenes, o holopensene de superação das patologias somáticas crônicas, a desorganização pensênica. Agora, na fatologia, a epilepsia, o lapso de lucidez, a perda de neurônios, a perda do autodomínio somático, a doença crônica escolhida em acordo com o evoluciólogo para a otimização da recomposição grupo kármica e das recins. A conversão da patologia em oportunidade evolutiva. A hipomnésia, a epilepsia secundária derivada de outra doença, tumor, parasitose ou trauma crânioencefálico. A condição de consim irritadiça, a vida regrada imposta pelo soma debilitado, a aura epilética premonitória da crise, o gatilho da crise epilética, a necessidade de qualificação da mesologia para a estabilização da doença física, a dessoma durante a crise epilética, o ansiosismo, a interassistência mental somática, contribuindo para a contenção ou mesmo a cura da doença cerebral. E lá no final, a ignorância da ciência convencional quanto à neurofisiologia e a hipersonia. Nós lemos só algumas linhas, tem muito mais. Agora aqui na parafatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética, energética e parapsíquica pessoal, a paragenética influindo na genética, o fenômeno do acesso patológico à holomemória, a aproximação do assediador extrafísico na psicosfera da consim durante a aura epilética, o ataque extrafísico de mega-assediador na consim predisposta geneticamente, a parapatologia do paracérebro manifestada na alteração genética do córtex cerebral, o uso anticosmoético da supermemória em retrovida refletindo na hipomnese da vida atual, a retrocognição patológica, a identificação da paraintrusão assediadora desencadeando a recim, o assédio mental somático, a ignorância da ciência convencional quanto à paraneurofisiologia e a holobiografia. Depois aqui na argumentologia nós temos aqui a terapeuticologia com 15 variáveis e respectivas ações. Tem bastante tema aqui para nós debatermos depois. Agora na remissiologia nós destacamos autoassédio, autocura, autodesassedialidade, estigma paragenético e paracerebrologia. A remissiologia tem 15 referências aqui. Agora a frase enfática. O estudo de doenças somáticas com interação multidimensional, a exemplo de certas epilepsias, constitui evidência tangível do mecanismo do assédio interconsciencial grupo kármico.
A questionologia: você, leitor ou leitora, admite a interação multidimensional junto à patologia somática crônica? Caso seja portador de doença crônica, você aproveita o infortúnio para otimizar a evolução pessoal? Aqui a bibliografia específica tem 2 referências. Agora a mega análise com 20 itens, feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Marilene Raganin, a Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Então vamos aqui aos 20 itens. Doença, genética, paragenética, neurônios, disritmia, assédio, blackout, memória, grupo karma, paraintrusão, holobiografia, recomposição, estigmatização, cerebrologia, epileptologia, paracerebrologia, holocerebrologia, paraneurofisiologia, interassistenciologia e neuroconscienciologia. Então, antes de nós partirmos aqui para as perguntas dos teletertulianos, a gente sempre pede à verbetógrafa, né, para ela explicar ou contextualizar, né, o que levou você a escrever esse verbete, o que te motivou a escrever. Boa tarde a todos. O que me trouxe como tema para escrever o primeiro verbete sobre epilepsia é porque eu tive epilepsia na adolescência. Eu atualmente, né, sou médica, então eu tenho o ponto de vista do paciente e do terapeuta. Eu já atendi vários pacientes, não só no consultório, mas também durante a crise. E, então, eu tenho essa experiência, além da questão da multidimensionalidade, que é outro ponto que eu abordo aqui, a associação da doença, da epilepsia, com o extrafísico. É claro que nem toda epilepsia está relacionada com assédio, né? O que eu acho que eu trouxe de interessante é o fato de eu ter essa experiência, tanto como paciente como terapeuta, e ter percebido, presenciado, participado de um contexto multidimensional que para mim foi muito claro. E eu senti que seria uma omissão deficitária se eu não passasse para as pessoas a experiência que eu tive, uma vez que eu já superei a doença e todo o assédio que veio acompanhando, né? Então, é realmente como uma forma de passar para frente a experiência de uma coisa que eu tive, uma experiência positiva, né? Uma situação resolvida. Como eu coloco aqui na definição, é uma doença física, uma doença do corpo físico, somática, da parte do córtex cerebral, né, que é a parte mais externa do nosso cérebro, onde ficam os neurônios. E ela é provocada por um distúrbio elétrico, como se fosse um curto-circuito do cérebro. Só que, para esse curto-circuito acontecer, tem que ter um gatilho. Pode ser intrafísico, por exemplo, a privação de sono, excesso de estímulo luminoso, várias questões podem desencadear a crise. Ou até a questão que aí eu coloco, que já foge do contexto da ciência convencional, que a neurologia não aceita de forma alguma uma interferência extrafísica ou multidimensional com doença física. Aliás, nenhuma parte da medicina aceita, né, da nossa medicina convencional, que inclusive eu sou médica formada pela medicina convencional, mas eu tenho esse outro ponto de vista, pelas minhas experiências extrafísicas, um ponto de vista multidimensional. Então, tem casos de epilepsia que o que desencadeia a crise é o acoplamento com o assediador. E esse assediador nada mais é do que um credor da pessoa que tá manifestando a doença. Então, assim, não é... Ai, que horror, o assediador, o do mal que está vindo, não é isso. É alguma pessoa que você tem algum débito, você fez alguma coisa para a pessoa em alguma outra vida e que a pessoa aquela consciência está atualmente no extrafísico, mas está ainda lembrando daquilo que você fez. E ele volta, inevitavelmente, isso vai acontecer com qualquer pessoa, isso faz parte do processo de interprisão grupocármica, seja no processo de doença ou não, é que os nossos credores, que atualmente, né, se tornam os nossos assediadores, vão voltar para tomar satisfação daquilo que a gente fez em prejuízo a eles. No caso específico da epilepsia, tem alguns casos, como foi o que eu vivi, de acoplamento com um assediador. Claro que tem um contexto genético, né? Não é qualquer pessoa que vai ter uma crise epilética por epilepsia, não é qualquer pessoa que vai ter uma epilepsia com assédio. Tudo é um contexto
que envolve vários fatores. O que eu tive de experiência foi a questão genética, junto com o acoplamento do assediador. E teve normalmente, o que acontece? O assediador, ele chega, ele se aproxima da psicosfera da pessoa, e a pessoa acaba tendo não só o choque da energia, que é extremamente conturbada, a energia do assediador, mas também, às vezes, ele promove uma retrocognição. Essa retrocognição que ele desencadeia na pessoa é daquilo que ela fez em prejuízo àquela consciência que chegou. E a pessoa lembra, e aquilo desencadeia uma perturbação emocional tão grande que a pessoa tem esse processo de curto-circuito, como ela tem uma predisposição já para a própria patologia, né, no caso da epilepsia. Outra coisa, eu estou abordando a epilepsia, por ser uma doença que eu tenho experiência, né, mas também como um exemplo de doença crônica que tem associação com o assédio, porque não é só a epilepsia, né? Tem várias outras patologias crônicas, diabetes, hipertensão, né? Que podem também, doenças autoimunes, que podem também estar associado, ou não, mas podem estar associado com a questão do assédio. Então, e além do que, também ampliar a questão da epilepsia com a associação com macrosoma, com a associação de proexes, enfim. Esse foi o objetivo que eu escrevi. Então, aqui vamos às perguntas agora. O nosso teletertuliano de Curitiba, que é sempre o primeiro, né, que faz as perguntas. A verbetógrafa é a professora Ludmila. Em Estrangeirismologia, página 7, segunda linha. O mal de Lesvertan seria algum tipo específico de epilepsia? Não, não é. É o seguinte, é um termo que foi criado na França, na Idade Média, derivado do termo latim vertigem. Antigamente, hoje vertigem é uma alteração do labirinto, que é uma estrutura que fica aqui na região da orelha e que tem relação com o nosso equilíbrio, né? Então, a gente fala labirintite, né, tem a ver com tontura e tal. Mas, antigamente, o termo vertigem, há séculos atrás, foi por muito tempo usado, não relacionado a uma doença do labirinto, mas sim como sinônimo de crises mínimas, de crises epiléticas mínimas, que podiam se transformar em epilepsia. Esse termo foi encontrado em um documento datado de 1382. E eu retirei esse Estrangeirismologia do livro da doutora Elza Márcia Yacobian, que é uma neurologista especialista em epilepsia, professora da Unifesp, e ela escreveu um livro sobre epilepsia, que até está aqui, que aborda muita questão histórica, né, de todo o contexto da epilepsia, e foi daí que eu tirei essa bibliografia. Então, ainda em Estrangeirismologia, página 7, segunda linha. Poderia explicar os termos latinos da doença medieval Mater puerorum? Só um minuto. O termo Mater puerorum, ele foi, na realidade, apesar de a gente ter aqui na etimologia, o termo na etimologia está escrito, o termo epilepsia deriva do idioma grego, epilepsia, através do idioma latim, epilepsia, surgiu no século XVII. Essa é a definição, é a etimologia do termo na língua portuguesa. Mas, na realidade, o termo epilepsia, ele foi criado, foi falado pela primeira vez por Avicena. Avicena foi um médico árabe que viveu do ano 980 a 1037. E, a partir de um termo, um verbo grego, que significava ser atacado, dominado, ele colocou esse termo epilepsia para descrever a doença. E foi ele também que usou esse termo Mater puerorum, que é um termo latim, que sugere a frequência das convulsões na infância. Depois, seguindo aqui, ele pergunta, a doença romana morbus comitiale. Sim, a estrangeirismologia tem alguns termos, né, diferentes. Morbus comitialis é porque na Roma antiga, o que acontece? A epilepsia é uma doença muito antiga. A gente tem relatos disso desde a antiguidade. Inclusive, tem crânios que são encontrados com trepanações que eram feitas justamente para alívio, para tratamento, como tentativa de tratamento da doença. Assim como existia na antiguidade, né, Egito, Antigo, Grécia,
sempre teve, né, epilepsia. Na Roma Antiga, quando tinha uma pessoa que tinha convulsão durante a assembleia, que era a comitia romana, eles suspendiam, porque aquilo era um sinal de mau agouro, entendeu? Os deuses não querem aquela sessão. E aí, por isso, foi criado esse termo, morbus de doença, comitialis, né, que tem relação com a comitia romana. Logo em seguida ele pergunta, e o morbus insputatus? O morbus insputatus, ele tem relação com um termo que está aqui na antagonismologia, que eu coloco o antagonismo morbus sacer versus morbus demoníacos, que é a doença sagrada versus a doença demoníaca mesmo. Na Roma Antiga, eles usavam essa antítese para descrever a epilepsia, e a pessoa que tinha as crises era considerada impura, e acreditava-se que a doença era transmitida por contágio. Como existia uma crença de que um espírito demoníaco se apossava do corpo da pessoa, isso levou à prática da comunidade na época de cuspir na pessoa que tinha a crise. Por isso, morbus insputatus. Essa é até uma das questões que eu achei importante eu trazer, já que eu tive essa experiência com a epilepsia, que é uma doença extremamente estigmatizada até hoje, e que tem um contexto de suposição do mecanismo interconsciencial de assédio, desde que se tem conhecimento da doença. O que eu trago aqui é para a gente colocar em debate essa associação não de uma forma mitificada, demonizada, nem estigmatizada, mas como uma doença física que existe, como o parafato do assédio junto, mas de uma forma mais clara, mais lúcida, mais limpa, entendeu? Para a gente entender de fato como funciona isso, para eu também entender mais a questão das doenças, já que eu, como médica, me interessa muito a questão das patologias. Não só a questão da epilepsia, mas as outras doenças que têm interação multidimensional, né? Seja crônica ou aguda. Agora, em Fatologia, página 7, segunda linha. Poderia falar sobre o parafato da doença crônica escolhida em acordo com o evoluciólogo para a otimização da recomposição grupo-kármica e das recins? Essa questão do macrosoma, ela é até descrita nos 700 experimentos. Existem casos de doenças crônicas em pessoas que possuem o macrosoma, que é aquele corpo físico otimizado, que tem uma potencialidade maior do que o corpo humano normal, em alguns pontos, né? Essa é a definição do macrosoma, é um corpo mais maceteado, é um corpo que ele tem uma performance além do físico normal do humano, né? E pode ter várias características, né? Tem o tipo renálico, tem o tipo que tem a ver com a questão da psicomotricidade. Então, assim, independente do tipo, há casos, não são todos, de pessoas que têm macrosoma e que vêm com uma doença crônica junto. E o objetivo dessa doença que está junto, seja ela epilepsia, seja ela hipertensão, seja ela, enfim, outra doença, diabetes, é conter o abuso da pessoa que tem aquele corpo acima da média. Então, por exemplo, a pessoa às vezes vem com macrosoma e ela tem um corpo que tem maior vigor, maior ou capacidade de regeneração, e ela tende a extrapolar, né? Por exemplo, às vezes trabalha demais, além do que deveria, né, tem que descansar, ou então vai para a parte de esportes radicais, se dedicar, porque ele vai sair muito bem naquela área, e acaba prejudicando a própria proexis, ou seja, a programação existencial da pessoa. A pessoa vem com uma programação existencial para fazer suas reciclagens, para fazer sua assistência, e acaba desviando, porque tem um corpo que é fora do comum, e que acaba chamando a atenção pela facilidade em determinado aspecto para ir, por exemplo, para um esporte, ou trabalhar demais, uma sobrecarga de trabalho que se encurta a vida da pessoa. E, às vezes, desvia do projeto dela, da programação existencial. Então, nesses casos, a doença ela pode vir, é um paradoxo, mas ela pode vir como um auxílio, um ponto positivo para que a pessoa fixe a proexis, para que a pessoa tenha mais qualidade de vida, porque qualquer doença, ela promove um regramento da vida. Ninguém que está doente tem uma disposição como uma pessoa que não está.
algum tipo de limitação ela vai ter. Por exemplo, o diabético ele vai ter uma limitação quanto à alimentação, né? O hipertenso quanto à questão da medicação, né? Da alimentação também, do estilo de vida, da rotina. A pessoa com epilepsia também tem inúmeras restrições. Essas restrições acabam fazendo a pessoa, primeiro, ficar mais autorreflexiva também, porque você começa a pensar, por que eu estou com isso? Por que eu tenho que fazer isso? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que me adequar para ter mais qualidade de vida, já que é um fato que eu estou com uma determinada doença, entendeu? Então, é nesse ponto. Ela puxa, em certos casos, a doença crônica, ela puxa a pessoa para um caminho mais retilíneo, né, de performance dentro da PROEX. Adélio, você queria perguntar? Ludmila, você poderia falar ali na fatologia, na terceira, sexta, na nona linha, o ansiosismo, qual é a relação que você faz da epilepsia com a ansiedade? Como é que é? A relação é 100%. Todo mundo que teve epilepsia ou tem, sabe bem disso. Justamente porque é uma doença estigmatizante. Além disso, é uma doença que te pega de surpresa. Você não sabe a hora que vai ter a crise. E é extremamente desconfortável, não só você passar mal, quanto passar mal na frente dos outros, da forma que é. Claro que nem todas as crises epiléticas são aquelas... são tipo tônico-clônica, que é aquela que a gente conhece mais, que a pessoa cai, contrai, tem os abalos da musculatura, desmaia, às vezes tem liberação esfincteriana, né? Nem todas são, mas, independente, mesmo que seja uma crise menor, só com automatismo, por exemplo, a pessoa está quieta e começa a mexer a mão, ou começa a ter movimentos mastigatórios, ninguém quer passar por uma situação de constrangimento. Então, esse fator surpresa da epilepsia, fora o desconforto que é a crise, independente se é uma crise menor, se é uma crise maior, se é uma crise parcial ou complexa, né? Se a pessoa perde ou não a consciência, ela é extremamente desconfortável. Isso gera uma ansiedade muito grande. Além do que, a própria patologia da doença, ela mexe com o circuito das aminas, ou seja, serotonina, né, que mexe com a parte do bem-estar, são os hormônios do bem-estar. E isso gera na pessoa um perfil mais ansioso, uma predisposição grande para depressão, uma personalidade mais irritadiça, que eu até coloco aqui, consciência irritadiça, né? As pessoas com epilepsia, elas tendem a ficar mais irritadas. E é muito comum a descrição de uma mudança da personalidade da pessoa antes e depois da crise. Ela tende a ficar mais, às vezes até agressiva, mais irritada mesmo. Por quê? Às vezes só pela questão física, química da doença. E às vezes, pelo adjuvante do assédio junto, né? Você acha que a ansiedade excessiva, até chegando numa transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, poderia gerar uma crise de epilepsia ou não é tanto assim? Não. A epilepsia é uma doença que tem quem pode, não quem quer. Ainda bem, né? Bom. Acho que ninguém ia querer ter também. Mas só vai ter epilepsia quem tem predisposição genética para aquilo. E para a genética, às vezes, também. Então, não é pelo fato da pessoa estar extremamente ansiosa que ela vai ter uma crise epilética. Porém, a pessoa que tem a predisposição, que tem a genética para epilepsia, ela, se é exposta a uma situação de extrema ansiedade, muita sobrecarga, isso tende a ser um gatilho. Por isso que eu até coloco aqui na terapeuticologia a questão da pessoa procurar cortar a ansiedade, o ansiosismo, que isso realmente é extremamente deletério para a pessoa que tem a doença. É uma daqueles pontos que eu estou falando de restrição. Você tem que mudar a partir do momento que tem a doença, você tem que mudar seu estilo de vida. Você vai ter que ser uma pessoa mais tranquila, te força a ser uma pessoa mais tranquila. Isso te faz pensar, porque para você ficar mais tranquilo, você tem que pensar também, né? Muita autorreflexão. Isso faz parte da profilaxia para as crises. Ok, obrigado. Ludmila, eu não sei se... Tudo bom? Eu não sei se você já falou sobre esse tema aqui da fatologia também. Na segunda linha, doença crônica escolhida em acordo com o evoluciólogo. Eu queria entender por que dessa escolha especificamente. O que tem a ver com a PROEX ou com essa reciclagem? O que acontece? Não são todos os casos. Sempre estou frisando isso para ninguém achar que eu estou generalizando outra coisa. Eu não sou doutora no assunto. Eu pesquiso, eu tenho muito conhecimento de causa, tanto da parte prática quanto da parte
como cobaia, como terapeuta, mas eu não sou doutora absoluta da questão, entendeu? Mas, em relação a isso, eu tenho conhecimento suficiente para falar. O que acontece? A pessoa, quando vai fazer um curso intermissivo, ela vai ter uma hora que ela vai sentar com o evoluciólogo para fazer a programação de vida. Então, ver a família que ela vai nascer, qual que será a família mais adequada, qual vai ser a profissão adequada, qual vai ser até corpo, né, tudo. E dentro dessa questão do corpo, entra a questão da doença. No caso, por exemplo, da epilepsia, né, que é o que a gente está estudando hoje, o evoluciólogo pode sentar e falar para a pessoa, olha, eu acho que o melhor para você vai ser vir com uma genética, com predisposição para epilepsia, por quê? Além de trabalhar questões suas, intraconscienciais, por exemplo, uma pessoa extremamente arrogante, de repente ela está com uma doença que mexe com a autoestima, vai lá no chão. Então ela vai ter que mudar aquela questão da arrogância dela, da soberba. Entendeu? É um exemplo. E outra questão, o fato desses casos de epilepsia que tem associação com a multidimensionalidade, o momento de aproximação do assediador, a doença às vezes é um gancho, entende? É um chamariz para aquele assediador, porque ele entra de uma forma intrusiva, mas extremamente íntima na holosfera da pessoa, né? Ao mesmo tempo que aquilo é um choque terrível para quem está passando pela crise, porque vem aquela energia totalmente desorganizada do assediador, né, e com aquela carga de raiva, né, todo que vem do assediador, a pessoa, no momento que ela é intermissivista, a gente parte do princípio que ela tem algum mérito para ter feito curso intermissivo, um mérito de assistência. Então, ela é uma pessoa que está mais equilibrada do que aquele assediador, porque agora ela já está fazendo curso intermissivo, ela não está mais assediando os outros. Então, ela tem uma holosfera mais equilibrada, e aquilo acaba sendo terapêutico até para o assediador que chega. Além do que, o assédio, ele acopla nas crises de uma forma mais intensa, mas ele não só aparece na crise, ele está o tempo todo lá com a pessoa. Entendeu? Enquanto ela não resolver aquele ponto específico, aquele negócio que tem ligação com o assediador, vai estar um vínculo lá, né? Mesmo fora das crises. Então, assim, além de ser um ponto, a crise em si, um ponto de conexão com o assediador, é um ponto, e promove essa terapêutica pelo acoplamento, né? Que é o que a gente faz, por exemplo, na TENEPS, né? No momento que chega uma consciência, ou uma consciência para ser atendida, ele também vai ter um choque com as nossas energias, né? Ele também vai sentir. E também pela própria questão do exemplo, porque aí você já vai estar mostrando, olha, eu não sou mais a mesma pessoa que te fez aquilo, que, não sei, mandou matar, que te matou, que arruinou sua vida. Eu sou uma pessoa que agora estou me esforçando para melhorar, reconheço meus erros, estou me esforçando. E ele vai acompanhando aquela rotina sua, entendeu? E vendo a diferença. Agora, qual seria a diferença, não sei se você fala aqui, mas qual seria a diferença entre convulsão e epilepsia? Que aparentemente, para um leigo, parece que é a mesma coisa, né? Não, na realidade é o seguinte, a epilepsia é uma doença que manifesta com crises epiléticas, que são esses distúrbios elétricos do córtex cerebral, e que tem que de uma forma repetitiva. Existem pessoas que têm convulsões e que não é epilepsia. Por exemplo, a convulsão febril da infância. Não é incomum ter criança que chega numa febre muito alta, 39, 40, e faz crise. Isso não significa que ela tem epilepsia. Até adulto. Tem adulto que tem crise por algum motivo. Por exemplo, a pessoa bebe demais. Bebe mais do que devia e tem uma crise. Ela não é epilética, ela teve uma crise convulsiva. Né? Mas para ser epilepsia, tem que ter critério, são crises repetidas. Entendeu? A convulsão intestinal. O que você quer dizer com convulsão intestinal? Não, porque eu tive, no caso de uma família, né, no meu grupo Karma, uma pessoa que o médico falava assim que ela o diagnóstico dela foi convulsão intestinal, e não convulsão no processo cerebral. Aí eu gostaria de saber se você estudou alguma coisa, se você pesquisou. Olha, como é que foi. O que eu posso te dizer é o seguinte, eu fiz um estágio de 1 ano em neurologia, não sou neurologista. Nunca ouvi esse termo. Uhum. Talvez, às vezes, a gente usa alguns termos para tentar explicar para o leigo. Né? Eu não sei se quis dizer que é alguma crise que predomina na parte... Eu não sei, aí tem que ver. Porque, olha, isso aí, não vamos existe assim, tem mais ou menos uns 30 anos. Uhum. Né? No caso, esse termo, porque eu sou leiga, né? Não entendo nada do conceito de medicina. Mas aquilo me instigou.
entendeu? Porque o diagnóstico demorou 6 anos para ser feito. Ele passava por mão de N médicos, N pediatras, no caso era uma criança, certo? E vamos dizer assim, mesmo fazendo o eletro, na ocasião era o que tinha, né, de ponta, né, foi feito. E eu achei interessante que um médico, ele não fez o diagnóstico certo, o que tratava ele, vamos dizer assim, mais. E mesmo assim, eu procurei outros, não fiquei só naquele. Tá? Aí, em Curitiba, ele, mostrando o resultado do eletro, ele falou assim, isso aqui é convulsão intestinal. Tanto que, nunca esqueça, ele deu o Gardenal. Ele tomou 6 meses, ele sarou. Entendeu? Assim, então, aí, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Eu realmente não tenho como te falar só... Acredito que nenhum neurologista conseguiria explicar isso da forma que você está colocando. Parte, né, o que eu coloco de hipótese é o seguinte, talvez ele tivesse alguma crise relacionado a algum distúrbio, né, do córtex, que é o processo da convulsão, da epilepsia, e que tivesse alguma repercussão na parte gastrointestinal dele. É o que eu acho que talvez queira dizer, né? Isso. Porque eu fiquei instigada, né? Como é que daí aquele médico certo, fez o diagnóstico certo, mas com o resultado na mão, né? É porque é o seguinte, foi o que eu falei, a epilepsia não é uma doença só daquela convulsão que cai, desmaia, bate a cabeça e retorce. Não é, tem, por exemplo, o pequeno mal, que é a crise de ausência, que é muito comum, é mais comum em criança, que ela simplesmente dura 1 segundo, ela pisca assim, ela nem viu que teve, entendeu? Às vezes, várias vezes, dezenas de vezes ao longo do dia. Então, pode ser de tantos tipos, às vezes só um arrepio, pode ser uma crise epilética. Então, é muito difícil separar e falar que é uma coisa só, entendeu? E a outra também que eu queria perguntar também, é casuística, epilepsia devido ao processo do alcoolismo, como que ela funciona? Então, se a epilepsia surgiu devido ao alcoolismo, é uma epilepsia secundária, né? Ou seja, não é uma base genética que a pessoa tem. Talvez ela até tenha uma predisposição, mas assim, a causa é o álcool. Às vezes pode ser, porque o que acontece? O etilista, o alcoólatra, ele não é raro ter quedas, bebe muito, bate a cabeça. Tem muitos casos de alcoólatras que desenvolvem epilepsia por conta dessas quedas, que acabam fazendo uma lesão cerebral. Entendeu? E o próprio álcool já é um estímulo também para a crise, quando tem alguma alteração já, né? E como que funciona daí, se você estudou também essa parte, assim, no caso a gente sabe, o alcoolista é um processo do assédio, né, que acopla ali. E autoassédio, principalmente, né? Porque a pessoa está bebendo, né? Não, a questão do alcoólatra é, para tratar isso, ele tem que tratar o álcool. Se ele beber, ele vai ter crise, tanto pelo gatilho do álcool, então, quanto que ele pode bater a cabeça. Entendeu? Cair de novo e bater a cabeça. Trauma crânioencefálico em alcoólatra mesmo pesado, não é comum. Aí tem que tratar a causa base. A causa base dele é o álcool, é o alcoolismo. Que alcoolismo, minha opinião, que alcoolismo, tabagismo sempre vai ter assédio junto, eu acho, né? Sempre vai ter alguém querendo beber junto ou fumar junto, né? Aproveitar. Obrigada. Na segunda linha, de baixo para cima, o medo ininterrupto da manifestação da doença crônica, em princípio, entendo que é uma característica hipocondríaca. Qual é a relação com a epilepsia? Não é hipocondria. A questão da hipocondria é a pessoa que ela é obcecada por medicação, né? Ela o tempo todo acha que tem que tomar alguma coisa, é exagerado, né? Ela não vai tomar só o remédio quando está com dor ou quando precisa, ela fica aficionada com a questão da medicação. A questão que eu coloco do medo ininterrupto da manifestação da doença crônica, no caso da epilepsia, é essa questão do fato, do paroxismo da crise. Você não sabe quando vem. E é uma crise que causa muito desconforto. Outra coisa, se uma pessoa está atravessando a rua e tem uma crise, ela pode ser atropelada. Se ela está nadando numa piscina, num lago, tem uma crise, ela pode morrer. Existem pessoas que morrem com crise epilética. É uma doença complicada. Então, isso gera essa questão da ansiedade que a gente estava comentando ali com a Adélio, um medo contínuo do que vai vir, entendeu? Você não sabe, você perde o domínio do seu corpo. Não é mais você que manda no seu corpo. Seu corpo está mandando, enquanto não está controlado. Quando a pessoa está tomando medicação e está tudo controlado, ou depois que tratou, não tem nada disso. Mas enquanto você ainda está naquele limbo de ter a doença, de ajuste da medicação, dá uma ansiedade absurda, um medo tremendo. Você não sabe o que vem pela frente. Eu não tenho experiência de outras doenças enquanto cobaia, enquanto paciente, mas eu acredito que uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes tipo 1,
né, que de repente pode ter uma crise grave de hipoglicemia, também deve causar um certo estado de tensão, né, de qualquer doença que tenha uma manifestação meio súbita, né. Ô Ludmila, você estava falando, uma das questões pode ser o orgulho, né, naquela combinação com o evoluciólogo. Pode ser. Tem uma pessoa aqui que às vezes o professor Valdo conversa com ela, que você sabe, e ela diz que o problema dela é irritação. Ele até falou que ela deve evitar de se irritar e tal. E eu vejo uma pessoa, às vezes, quando ela tem irritação, vejo muita questão de controlar, né? O controlador. E ele se irrita justamente porque as coisas não acontecem de acordo com o que ele queria. Que tem a ver com a ansiosidade também, né? A pessoa está ansiosa por algo que vai acontecer e não acontece. Esse seria também um viés, essa questão de combinar com o evoluciólogo, porque às vezes a pessoa ela tem essa irritação e isso causa... E diminuir essa questão do controle, querer controlar as pessoas, as coisas? Pode ser. É muito difícil falar, porque esses detalhes da dinâmica, da programação existencial, do próprio curso intermissivo, é extremamente pessoal. Cada um é de uma forma, casos parecidos, na realidade, têm detalhes, minúcias totalmente diferentes um do outro. Então, isso pode ser, tem a ver também com a questão do controle, né? Em alguns casos, pode ser que outros não. Eu estou falando porque tem um caso na família que a pessoa ela era muito controladora e ela teve 4 AVCs. Hoje ela não enxerga, mal consegue falar, mal consegue comer, porque afetou todo o sistema, né? Coordenação. E você estava falando essa questão da combinação com o evoluciólogo, me veio de repente se o caminho dele na outra vida, para não cair no mata-burro de novo, talvez até isso, porque ele era muito controlador, muito irritado. Agora só fazer uma ressalva, que não é todo mundo que tem o privilégio de sentar com o evoluciólogo para fazer a sua programação existencial. Tudo que a gente tem de amparo, de aporte, é mérito de alguma outra coisa que você fez e você saiu bem. Ninguém vai receber amparo, como, por exemplo, do evoluciólogo, se a pessoa não tiver uma bagagem para aquilo, não teve mérito para aquilo. E outra coisa, nem todo mundo também vai ter epilepsia, que tem epilepsia, tem macrossoma. Nem todo mundo que tem macrossoma vai ter doença crônica, né? Oi, parabéns, Ludmila. Eu queria saber se você estudou ou se você está utilizando aquela chamada dieta cetogênica, que eles falam que ajuda a tratar na epilepsia, ou se você recomenda isso? Não, olha só, eu desconheço. O que eu conheço que funciona para epilepsia é as drogas que a gente tem disponíveis no mercado. Essas drogas são extremamente complicadas, porque dão efeitos colaterais mesmo, de memória, de cognição, de atenção, a maioria, né? Uma ou outra não dá, mas a maioria. Mas é aquela história, o que você prefere? Ficar com uma memória ruim ou você prefere ter a crise? Você prefere, por exemplo, não comer doce ou você prefere tomar uma insulina, tomar injeção na barriga, né, na pele? Né? Agora, você não conhece casos de pessoa que usou essa cetogênica? Não conheço, mas assim, eu acho que certas doenças... Eu sou muito a favor de terapia alternativa, homeopatia, acupuntura, mas eu acho que certas doenças é muito arriscado você partir de cara para uma terapia alternativa. Entendeu? Por exemplo, um caso grave de depressão, querer tratar só com acupuntura ou só com homeopatia, você está colocando a vida da pessoa em risco. Epilepsia, se você vai querer tratar só com medicina alternativa, foi o que eu falei, a pessoa pode não estar controlada, está caminhando e ser atropelada. Entendi. Então, tem que ter muita cautela na hora de tratar uma doença assim, que está colocando a vida da pessoa em risco. Né? Entendi. Obrigada. Ludi, você fez alguma relação da epilepsia ou da convulsão como um todo com o processo do mediunismo, da mediunidade e os hemisférios cerebrais, a relação entre o hemisfério esquerdo e direito do cérebro? Não, eu não cheguei a esse ponto, mas que tem, né? Quem estuda parapsiquismo sabe que tem uma diferença do cérebro do hemisfério esquerdo, do direito. Isso também tem um pouco a ver com a própria pessoa, né? Assim, cada um tem uma peculiaridade na sua sinalética, no seu próprio parapsiquismo, mas não tem, a princípio que eu vi, não tem uma relação assim do que eu consegui também, porque eu também não sou super parapsíquica, né? Mas não tem uma relação específica assim, a tal crise, tal tipo de crise, por exemplo, a epilepsia mioclônica juvenil, ela tem a ver com o paracérebro esquerdo. Aí, quem sabe, né, depois que eu dessomar Viraconsex, posso estudar isso. Eu acho porque, para mim, me parece que há essa relação, né, pelos experimentos que a gente verifica, da convulsão em si, ou do processo mediúnico,
e as relações entre os cerebrais, dos hemisférios cerebrais, né? Mas também não tenho a profundidade nesse assunto. É um assunto muito complexo, muito difícil de estudar e muito rico, e muito interessante também. Eu acho que com o tempo, assim como a medicina tradicional, a neurologia, ela está avançando cada vez mais nas pesquisas, no tratamento e na cura da epilepsia. Quem faz pesquisa no ponto de vista parapsíquico também, né, também vai cada vez ter novas ideias, né, novas verdades que vão vir junto com a pesquisa, mas por enquanto é muito difícil falar isso. Tá bom, obrigado. Continuando aqui com as perguntas, em Fatologia, página 7, última linha. Poderia falar sobre a relação entre hipersonia e a epilepsia? Sim. Uma das questões da hipersonia, que é o excesso de sono, é a questão da própria medicação. Muitas pessoas que tomam medicação anticonvulsivante querem tirar a medicação. Com o passo do tempo, a pessoa não suporta mais. Por quê? Porque às vezes dá um sono terrível, a pessoa não consegue ter um rendimento no dia a dia de estudo, enfim, das suas atividades diárias, pelo excesso de sono. Ou, às vezes, também por um ganho de peso excessivo, queda de cabelo, depende da medicação. Mas a hipersonia ela entra não só como efeito colateral, esse excesso de sono, como também da questão, nos casos que tem acoplamento com o assédio. O que o assédio é? É uma consciência energivora, ela está sugando energia. No momento que suga a energia de qualquer pessoa, independente se ela tem doença ou não, a pessoa vai ficar cansada, fadigada. Então, às vezes, o excesso de sono tem relação não só com a própria medicação ou com a própria fisiologia da doença, mas também com essa energia que está sendo sugada pelas consciências energívoras. Você queria perguntar? Vamos ver se consegue entender a ideia. Qual é o procedimento que pode ser feito para o assediador desacoplar-se da consim? Se a pessoa tem consciência, né, tem algum conhecimento, tanto em conscienciologia, mas até que ponto eu posso interferir nesse acoplamento, talvez até orientando de que há uma necessidade energética por parte dele e que não é desta maneira, né, em função do que já aconteceu e que talvez essa pessoa tenha mudado, não é desta maneira que ele vai se vingar, coisa parecida, prejudicando essa consigna. Então, o assédio, na realidade, é a grande doença de todos nós que estamos aqui em evolução, né? A não ser que a pessoa comece a virar desperto, desassediado permanente total, que é uma condição, um nível evolutivo que a pessoa já não fica mais assediado, entende? Depois, é porque ele está chegando, é o primeiro contato, né? Por isso que eu estou detalhando. Mas, normalmente, as pessoas ficam assediadas, independente se tem doença ou não. Chega uma consciência mais patológica, chega próximo de você, você tem que ficar alterado com aquilo. Que é possível sim, curar de assédio, independente se tem doença ou não. Qual é a base? A base é assistência. Não tem outro segredo, não tem um segredo milagroso. E aí também é muito importante a questão da autodefesa. Existem várias técnicas que, inclusive, a gente estuda nos cursos da conscienciologia para desenvolver a autodefesa. Por exemplo, a principal delas que a gente sempre cita que está até na parafatologia, o primeiro item, é a autovivência do estado vibracional. O estado vibracional, não sei se você já conhece, é uma técnica de mobilização das energias que promove um processo de autodefesa semelhante, por exemplo, a um ventilador ligado. Sabe quando a pessoa joga o papel e ele quica assim, no ventilador porque ele está girando? Quando você entra no estado vibracional, trabalhando com as suas energias, você fica refratária à intrusão de assédio, de qualquer tipo. Quanto mais assistencial, quanto mais cosmoético, ou seja, a pessoa ela tem uma ética, ela tem um conjunto de normas de manifestação, que ela é positiva, ela é válida, ela é fraterna, independente do momento intrafísico, independente da dimensão extrafísica, independente se é nesse planeta ou em outro, se é consciência, se é consim, aquele conjunto de normas, ele vai ser sempre positivo. Que é a cosmoética, por exemplo, é você pensar que aconteça o melhor para todos em qualquer situação, isso vai ser positivo, entendeu? Então, a pessoa procurar ser o mais cosmoético possível, isso também vai ajudar, pela questão você vai perdendo o link, entendeu? Aquele link que você tinha com o assediador que chegou, porque se você tem um link é porque você tem algum ponto de anticosmoética, né? De débito.
você vai sanando aquilo e você passa a uma posição de amparador, entendeu? A consciência intrafísica ou extrafísica vem te prejudicar, te assediar, te irritar, e você entra com outro ponto de vista. Olha, eu não sou assim, e você expõe o seu exemplo, né? Seja nas suas próprias energias, não que você precisa chegar e falar, oh, assediador, olha só, eu não sou a mesma pessoa. Ele vai sentindo as suas energias, a pessoa muda a holosfera dela, à medida que ela vai ficando mais cosmoético, mais interassistencial, porque a base da evolução é a assistência, né? Falas se esta pessoa que está passando pelo processo epilético, se ela tem algum conhecimento, se ela pode proceder, mas eu digo quem está ao lado da pessoa, que está dando uma assistência intrafísica. Entende? Ela poderia vir a dar uma assistência talvez extrafísica para o assediador, que está precisando, mas eu digo, no caso, você está falando de assim, dar um atendimento intrafísico. Entendi, para o outro, né, para ajudar. Essa consciência de que eu posso, que ela pode estar sofrendo um assédio, de que forma eu posso atuar, com que procedimento, não sei se tu entende. Sim, entendi. Você quer dizer de ajudar a pessoa que está passando por um assédio. Tem, e ainda bem que tem, porque é assim que funciona o amparo, né? Só que aquela história, só põe em banca quem tem competência. Por maior que seja o seu carinho pela pessoa, a intenção que você tem de ajudar, não adianta você chegar para fazer um desassédio se você não tem capacidade para aquilo. Então, assim, a pessoa que se propõe a desassediar o outro, seja com energia, por exemplo, até para questão de argumentação, você chega e vai esclarecer a pessoa com alguma coisa, você tem que ter autoridade moral naquilo, né, conhecimento. Não adianta você chegar e falar, o fulano não faz isso que está errado, se você também está fazendo, né? Pelo contrário, você vai entrar junto no assédio. Então, no momento que você se coloca numa posição de assistente, você sabe trabalhar com energia, sabe fazer técnicas de desintoxicação, de desassimilação, de autodefesa, por exemplo, estado vibracional, mas existem várias outras. Sabe a técnica, por exemplo, do arco voltaico e tem competência para aplicar a técnica, que depois a gente pode explicar melhor, né? Que é uma técnica que você joga energia com as mãos e faz uma polarização da energia e ajuda a melhorar as energias gravitantes da pessoa que está sendo assistida, né? Você entendeu? Então, é uma das técnicas que tem, mas a própria TENEPS, tarefa energética pessoal, que é uma técnica de assistência muito séria, de TARES, é uma tarefa de esclarecimento, que a pessoa que se propõe a fazer a técnica, ela vai passar o resto da vida dela fazendo a técnica, essa é a ideia. E ela sempre vai tirar 1 hora do dia dela para entrar em contato com o amparador de função da TENEPS e fazer assistência, doar energia para quem estiver, enfim, necessitando, disponível, assistência, vínculo com aquela pessoa. Então, tem várias formas. Ajudar, sempre a gente encontra uma forma. Às vezes, você quer ajudar a pessoa que está passando por um assédio terrível, mas, às vezes, você não tem competência de jogar energia, você ainda não tem competência de fazer um desassédio. Mas, o que você pode fazer? Orientar. Por exemplo, aqui na terapeuticologia, eu coloquei algumas opções que na realidade, servem para várias doenças, inclusive serve para a pessoa que está passando por um assédio, independente de ter doença física. Por exemplo, questão de ansiedade. A pessoa é super saudável, mas ela está sob julgo do assédio agora. Se ela procurar cortar a ansiedade, ela vai diminuir cada vez mais o vínculo. Contato com a natureza ajuda a desintoxicar bastante. Autorreflexão, você ajudar a pessoa a pensar de uma forma mais rígida, sabe? A ter mais lucidez, porque às vezes a pessoa fica muito entranhada naquele pensamento, o monoideísmo, que eu até coloco aqui, que é aquela ideia fixa. Você colocar pontos que podem ampliar a reflexão da pessoa e ela sair daquela ideia fixa negativa, isso você já vai estar ajudando ela a fazer, isso você vai já ajudando a fazer o autodesassédio, heterodesassédio da pessoa. Entendeu? Vamos continuar, que as perguntas não param de chegar aqui. Vamos em frente. Vamos lá. Agora, um teletertuliano de São Paulo. Professora Ludmila, em Pensenologia, página 7, última linha. A desorganização pensênica pode ter como causa o heterassédio e, consequentemente, a epilepsia? Com certeza. A desorganização pensênica, que é a confusão mental, né? A pessoa fica confusa, ela não consegue pensar. No momento que chega uma energia gravitante negativa ao seu redor, se você não está trabalhando com energia ainda, não tem uma blindagem boa, você vai acabar entrando naquela onda, né?
Se a pessoa ainda tem, que é o processo da desorganização pensênica, a pessoa começa a pensar de uma forma confusa, às vezes mais negativa, às vezes piora, mais anticosmoética, né, piora a questão da cosmoética. E no momento que a pessoa tem predisposição para a epilepsia, porque foi o que eu falei, tem epilepsia quem pode, não quem quer. Então, se a pessoa tem uma predisposição e chega aquelas energias gravitantes bem patológicas, bem desorganizadas, entrópicas, aquilo vai afetar a pessoa e pode desencadear uma crise, sim, desencadear a doença. Em Megapensenologia, página 7, poderia falar sobre o Megapensene? Doença gera autoconhecimento? Sim. Qualquer doença que a pessoa passe, até um resfriado, se a pessoa souber aproveitar, ela vai usar aquilo para se melhorar, para fazer autorreflexão. Por quê? Por que determinada situação foi parar naquele corpo? Né? Supondo assim, por que eu estou com uma sinusite? O que aconteceu? Como eram meus pensamentos nesses dias que começou a doença? Quais foram os meus contatos com as pessoas? Eu tive alguma atitude mais anticosmoética que provocou um desequilíbrio das minhas energias a ponto de baixar a minha imunidade? Então, qualquer doença, a questão da doença crônica, ela é ainda mais séria, porque realmente é inevitável que a pessoa pense naquilo, né? Se ela tem uma patologia crônica, uma doença autoimune, ela vai começar a pensar na vida, nossa, mas por quê? O que está acontecendo? Como que eu posso melhorar? Nem que seja como eu posso melhorar, ela vai pensar. E aí ela vai chegar às conclusões de quem ela é realmente, as posturas, as ideias, o que está pensando. Por isso que a doença é um fator que gera autoconhecimento. Eu poderia solicitar um aprofundamento, porque tem uma sinergia muito grande com a coloquiologia sua e a males que vem para bem nesse processo. Seria possível você, aproveitando essa explicação, aprofundar um pouco mais? É bem isso mesmo. O que acontece? Qualquer fator de crise, que seja um emprego que você, de repente, foi despedido e você não esperava, ou então, alguém na sua família que você gosta muito que está doente. Qualquer fator de crise, uma instabilidade financeira, ou um relacionamento que não dá certo, te faz pensar. Qualquer situação de crise. Então, qualquer situação de crise, seja ela uma doença física ou não, ela é uma oportunidade de você melhorar. Seria muito bom se a gente nascesse aqui nesse planeta e não precisasse levar uns tapas, né, umas pancadas para poder melhorar, mas nós, infelizmente, nós não somos assim, né? A gente sempre que, às vezes, para poder parar para pensar, tem que passar por uma coisa ruim, uma situação difícil de crise. Então, a crise, na realidade, uma coisa que a gente estuda muito na Conscienciologia, é usar as crises de uma forma geral, de uma forma positiva, para você sair melhor daquilo, que é o processo da reciclagem intraconsciencial. Você usa uma situação ruim, aparentemente ruim, negativa, mas para você sair melhor. Entendeu? Uma outra coisa na fatologia que você estava colocando aí. A segunda linha, a doença crônica escolhida em acordo com o evoluciólogo para a otimização de recomposição grupocármica e as recins. Essa eu já falei 2 vezes, então vou falar mais rapidinho. É só o seguinte, o evoluciólogo é um amparador que tem um nível evolutivo muito maior e que ele ajuda as pessoas que fazem curso intermissivo a fazer a sua programação, seu projeto de vida. Então, às vezes, ele propõe a pessoa vir com determinada doença para ajudar, que seria um fator de crise, para ajudar a sanar um determinado traço ou fazer uma assistência. Tá? No Megapensenologia, doença gera autoconhecimento. Eu coloco o seguinte, né? Mesmo que a pessoa dessome, é um complemento, eu estou falando. Mesmo que a pessoa dessome com essa doença, não deixa de ser um autoconhecimento pós-dessoma, né? A dessoma é uma mudança... Porque a consciência, ela não morre, né? Com certeza. O que é a dessoma? O descarte do corpo físico. A pessoa não vira outra pessoa. Se a pessoa morrer, ela não vai virar santo no extrafísico. Ela é a mesma pessoa, com os mesmos conflitos, com os mesmos trafores, traços forças, as mesmas qualidades. Só que qual que é a situação de crise? Pensa, se a pessoa dessomou por um fator de doença, aí ela está lá no extrafísico. Ela pode parar e pensar, poxa, mas será que
eu poderia ter feito alguma coisa para minimizar e para ter uma vida maior. Por exemplo, cigarro, que é uma doença. A pessoa dessoma por um câncer. Aí ela chega no extrafísico e, supondo, vem aqueles assediadores e começam a gritar suicida, entendeu? Aí ele vai parar para pensar, poxa, mas eu suicidei? Eu não suicidei, morri de câncer. Né? Aí é sempre um fator para ele parar para pensar, poxa, mas olha, de fato eu estava me assediando e eu encurtei a minha vida, que eu poderia estar fazendo assistência para os outros, reciclando, melhorando, por uma falta de cuidado. Claro que nem todo caso de doença a pessoa pode fazer mais do que ela está fazendo já para recuperar. Mas tem muitos casos que sim. Então, assim, mudou de estação, assim, mudou do intrafísico para o extrafísico, somos todos a mesma pessoa. Só que muda os atributos, assim, não tem mais soma, né? Não tem corpo físico. Ah, esqueci. Primeira linha. A perda de neurônios, no caso da epilepsia, existe mesmo a perda de neurônios? Sim. Teria relação com a queda das sinapses? Baixa? Sim, claro. Cada crise epilética, ela funciona como um curto-circuito, ela realmente queima neurônio. Às vezes, a pessoa que tem crises convulsivas repetidas, ela pode até desencadear um processo de... Bem, para vocês entenderem, de retardo mental, entendeu? Tem casos de crise epilética, por exemplo, na infância, que são tantas as crises que a criança ela desenvolve um processo de retardo mental. Claro que uma pessoa que tem crises mais espaçadas, ela não vai chegar a esse ponto, mas com certeza a capacidade cognitiva dela vai ser afetada pela crise. Pessoal, vou pedir um pouquinho aqui de paciência de vocês, que nós temos muitas perguntas aqui. Depois que a gente der aqui conseguir aliviar um pouco a pressão das perguntas aqui, a gente volta, né, para vocês fazerem as perguntas. Né? Em Fatologia, página 7, última linha, poderia explicitar a ignorância da ciência convencional quanto à neurofisiologia? Olha, eu sou muito grata à ciência convencional, gosto dela, estou dentro dela, trabalho dentro da ciência convencional, só que isso é um fato que ainda tem um universo para ser desvendado da neurofisiologia, principalmente da fisiologia de uma forma geral. A neurofisiologia, o cérebro, os cientistas, os neurologistas, os neurofisiologistas ainda conhecem muito pouco do funcionamento, da dinâmica, das potencialidades. A neurofisiologia diz respeito ao funcionamento, ao mecanismo de funcionamento do cérebro. Então, a ciência convencional ainda tem uma parte que ignora, conhece muito, ajuda muito, mas ainda tem uma parte que ignora. É nesse ponto que eu estou falando. Mas eu reconheço o valor demais da ciência convencional. Mas ainda tem um campo aí para estudo, né? Agora, em Parafatologia, página 7, terceira e última linha. Poderia discorrer sobre a aproximação do assediador extrafísico na psicosfera da consim durante a aura epilética e o ataque extrafísico de mega-assediador na consim predisposta geneticamente? Sim, é o seguinte, a aproximação do assediador... A epilepsia é uma doença que vem com as crises epiléticas e, às vezes, essas crises vêm associadas ao que a gente chama de aura. Isso é um termo científico, que é uma sensação, às vezes, uma sensação epigástrica, um desconforto do estômago, que a pessoa pressente que vai ter a crise. É como se fosse uma premonição de que vai vir a crise. É uma sensação, às vezes, física mesmo. Né? Às vezes, um cheiro ruim, um cheiro desconfortável, de borracha queimada, ou então luzes, uma alteração visual, luzes coloridas. Então, esse termo usado, a aura, que na realidade é uma crise epilética já, só que parcial, ela é uma premonição da crise, de fato, que vai vir. Né? E, nos casos que tem assédio junto, é o momento que o assediador chega. Quando ele chega, a pessoa vai ter a aura, né? Ou ela vai ver luzes, ou ela vai ver imagens, ou ela vai sentir o cheiro, ou ela, que é muito comum, sentir uma sensação muito de desconforto aqui, que eu acredito que seja até o processo de sugar a energia mesmo aqui nessa parte do estômago, né? Que dá um desconforto muito grande, é muito comum essa descrição como uma aura epilética, né? Como uma premonição da crise. Que, como eu disse, a aura em si já é um tipo de crise parcial, uma crise menor. Mas é um momento de aproximação, no caso que tem
Assédio é o momento de aproximação do assediador, é aquele momento que ele chega, acopla na psicosfera e provoca a repercussão das energias e, às vezes, até a retrocognição, que a pessoa perde a consciência, muitas vezes, depois da crise, e não lembra do que aconteceu, mas ela, às vezes, chega a ter retrocognição do que ela fez. E a segunda parte, ele pergunta o ataque extrafísico de mega assediador na consim predisposta geneticamente. É a mesma... O que é? É o seguinte, o mega assediador é um assediador, é uma consciência que, no momento, está no extrafísico, né? No caso do mega assediador extrafísico, e que ele tem uma postura mais anticosmoética, ele ainda defende valores que são mais afins à baratrosfera, né? E aí, só que são consciências que têm muito domínio de liderança, domínio parapsíquico e um processo de liderança grande. Então, são, digamos, consciências imaturas, porque ainda estão defendendo e estão vinculados a processos anticosmoéticos, mas que têm uma repercussão das suas ações por conta da sua liderança, seja ela uma liderança por fatos intrafísicos, seja ela pelo domínio de energia, que acredito que sempre tem um mega assediador extrafísico, algum domínio de energia, ele tem um séquito, né, de assediadores que ele coordena. Então, por exemplo, você tem um débito com uma consciência extrafísica, que ela, no momento, ela tem essa postura. Por exemplo, você mandou matar, ou você matou uma consciência extrafísica há 4.000 anos, ou há 2.000 anos, ou enfim, quando for. E aí, de repente, ele está super poderoso, é uma consciência que atualmente está no extrafísico, mas existe mega assediador intrafísico também, mas atualmente está no extrafísico, e que ele tem uma capacidade de liderança, de domínio de outras pessoas, de subjugação muito grande. Aí ele vê você lá no intrafísico, ele vai falar, olha lá, o fulano, nasceu, aquele que fez aquilo comigo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai coordenar um grupo de várias consciências, que são os satélites de assediadores, que, assim como eles, são consciências imaturas, que vão lá em cima sugar a energia da pessoa, né, que vão lá assediar aquela consciência. E existem casos de epilepsia que estão associados ao assédio maior de um mega assediador, que são casos mais difíceis, porém, que tem solução, quando a pessoa se predispõe, né, a assistir. Professora Ludmila, temos uma criança de 2 anos, aluno da PAI, que apresenta epilepsia com quedas frequentes, batendo a cabeça. Foi feito um capacete, mas ele fica muito irritado, ou seja, o caso está complicado. Teria alguma sugestão terapêutica que o professor do aluno pudesse mediar para amenizar a situação? A criança que vem já com epilepsia, ainda mais uma criança especial, tudo indica que tem uma genética, a gente sabe, mas tudo indica que tem uma paragenética também, muito forte associada. Para tratar uma criança assim, todo o processo intrafísico que o pessoal está fazendo, né, de colocar o capacete realmente para proteger, evitar um trauma de crânio mais grave, a parte medicamentosa, mas por ser uma criança, não tem como a gente pedir para fazer autorreflexão, ou certas mudanças de postura, pedir para ficar calma, ainda mais por ser uma criança especial. O que pode fazer é o seguinte, os pais da criança, se os pais têm conhecimento de energia, porque nem todo mundo acha que de fato existe energia consciencial e nem todo mundo aceita, tem assim uma boa aceitação com esse fato, que para mim é um fato, né? Mas não acredito em nada, né? Cada um tem a sua própria experiência. Se os pais eles têm uma abertura para estudar a energia, para entender, eles podem desenvolver a sua autodefesa e aprender a fazer arco voltaico. Já no caso do professor, que ele já está numa posição mais à parte, né? Ele não faz parte da família. Ele pode, sim, assistir com energia. Como que ele pode fazer? Se o professor trabalha com energia, faz autodefesa, chega para o trabalho, blinda a sala de aula, joga energia, trabalha, faz estado vibracional e joga as melhores energias lá no ambiente para deixar o ambiente sem energias entrópicas, gravitantes, negativas, deixar o ambiente mais equilibrado, com certeza isso vai repercutir não só nessa criança especial que tem epilepsia, quanto nas outras, inclusive se for uma criança que não tenha nada, uma criança com uma saúde normal. Então, o professor, né, o cuidador, que chegar e trabalhar com energia, ele vai ajudar demais, blindar, exteriorizar a energia, ajuda demais. Se esse professor ainda for tenepsista, aí amplia muito o trabalho, né, de assistência.
Aqui eu vou pular essa pergunta que ela está perguntando. Só uma coisa que eu queria falar. Uma das situações que eu até cito na terapeuticologia que talvez possa ajudar essa criança é o contato com a natureza. Se esse professor ou professora tiver a oportunidade de fazer passeios ao ar livre, para ter contato mesmo com planta, com água corrente, né, com animais, isso ajuda muito, isso acalma demais. Tem até também a terapia assistida por animais, que tem um resultado muito grande de melhora de ansiedade, de irritabilidade em pacientes com esse perfil. Aqui está perguntando sobre a aura epilética, mas como você já explicou, eu vou pular essa pergunta. Tá? Agora, em parafatologia, página 8, final da primeira linha. Poderia abordar o uso anticosmoético da supermemória em retrovida, refletindo em hipomnésia na vida atual? Esse exemplo eu coloquei baseado em um fato, uma situação, uma casuística, que é o caso de uma pessoa que teve uma memória absurda em outras vidas, e ao invés dela usar isso para ajudar os outros, ela usou de uma forma anticosmoética. Por exemplo, alguém abriu alguma coisa particular para ela. Ela pegava aquele ponto e depois de, sei lá, 10 anos, 15 anos, jogava aquilo e aquilo acabava com a vida da pessoa. Então, é uma memória privilegiada, que todo mundo quer ter uma boa memória, mas é uma pessoa com uma super mega memória, mas que usou de uma forma anticosmoética. E aí o que acontece? Depois, numa vida mais para frente, por uma conjuntura de fatos, ela nasce com uma doença que vai prejudicar a memória dela. No caso da epilepsia, é uma doença que atrapalha demais a memória. A própria neurofisiologia, a própria bioquímica da doença já prejudica a parte da concentração, da atenção. E as medicações, praticamente todas, quase todas, são muito tóxicas assim, nesse sentido de prejuízo à concentração. Algum nível de hipomnésia, algum nível de déficit de atenção, a pessoa acaba tendo, até pelo uso da medicação. Algum nível, isso é muito comum. Então, esse é o caso de uma pessoa que teve uma mega memória e, de repente, nasce até com uma forma de aprendizado, que é o que a gente estava comentando, né? Que vem para tratar os trafares, né? Os traços fardos. Agora, em binomiologia, página 8, poderia relacionar o binômio autoimperdoamento, heteroperdoamento no contexto do verbete? É o seguinte, essa técnica do autoimperdoamento, heteroperdoamento, é uma técnica que eu vejo como fundamental para a reciclagem e para os resgates de interprisão grupocármica. Quando eu coloco, até eu descrevi aqui na frase enfática, o estudo de doenças somáticas com interação multidimensional, a exemplo de certas epilepsias, constitui evidência tangível do mecanismo do assédio interconsciencial grupocármico. Porque é exatamente isso. No caso da pessoa que tem epilepsia, que ainda a epilepsia dela tem tem um vínculo, né, com o assédio, não é só uma doença genética, ela tem um contexto paragenético forte, com interprisão grupocármica, ela vai aproveitar aquela situação para resolver um processo de interprisão. Então, como é que é a questão do autoimperdoamento? É a pessoa começar a ver os pontos dela que ela não aceita mais. Por exemplo, não aceito mais pensar mal dos outros, não aceito mais ficar irritado, não aceito mais determinada atitude anticosmoética. É você começar a cortar, a podar tudo que é anticosmoético, não se perdoar ser anticosmoético. E, ao mesmo tempo, perdoar o outro, saber perdoar o outro, inclusive aquele que está te passando a perna. Enquanto a pessoa que está sofrendo um assédio interconsciencial tiver ódio, raiva, ficar irritado com o assediador, ela não vai superar. Ela só vai superar no momento que ela converter, que é o que eu falo da doença de gerar oportunidade, no momento que ela converter aquela situação patológica numa oportunidade de assistência. Que esse é sair da condição de vítima para a condição de amparador. É essa. E, na realidade, esse binômio ele pode ser usado não só para a questão da epilepsia, mas para qualquer situação. Professora Ludmila, em parafatologia, página 8, primeira linha. Gostaria que comentasse a parapatologia do paracérebro manifestada na alteração genética do córtex cerebral. Sim. Bem, pelo que a gente estuda na conscienciologia, nós não somos só esse corpo físico. Somos um conjunto de veículos
que se juntam para a nossa consciência se manifestar. Enquanto a gente está aqui no intrafísico, a gente tem 4 veículos, que é o corpo físico, soma, que é esse que a gente está aqui, mais palpável, né, mais óbvio. Tem o psicossoma, que é o corpo extrafísico, que é onde fica o paracérebro. Tem o mental soma, que é onde fica o paracérebro também, e o corpo energético. Aí o que acontece? Existem doenças, por exemplo, essas doenças que já vêm combinadas, já vêm programadas, que ela tem um contexto paragenético. A pessoa ela não faz parte apenas daquela genética, daquela família. A pessoa pode dessomar, voltar e continuar com predisposição. Às vezes ela tem aquela doença, por exemplo, uma doença autoimune, mais de uma vida, pela predisposição paragenética. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem uma doença da paragenética, ou seja, um transtorno emocional, que foi tão grande que afetou o psicossoma ao ponto de afetar a paragenética. Então, a pessoa, quando nasce nessa vida, por mais que ela tenha um contexto mais organizado, ela tem uma paragenética que predispõe àquele distúrbio. E ele junta com a genética da pessoa. Por exemplo, tem uma família de 5 pessoas, pai, mãe, 3 filhos. Só um filho vai ter, por exemplo, uma doença, seja epilepsia, seja uma retocolite, enfim, uma doença qualquer. E, às vezes, aquela doença, por que aquela pessoa teve predisposição genética, aquele filho, e os outros não? Porque ele tinha uma paragenética que já dava uma predisposição para aquele distúrbio. Às vezes, por exemplo, também uma doença psiquiátrica, né, uma depressão, um transtorno bipolar. É isso, não sei se ficou claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a paragenética, ela é um processo de códigos do funcionamento, da fisiologia, do psicossoma, que ela existe, assim como existe a nossa genética, que existe um código de genes que codifica, que vão dar determinadas características da pessoa. Cor de olho, predisposição para tal doença ou não, estatura, enfim. Quando a paragenética tem alguma alteração, quando a pessoa tem algum processo, algum distúrbio emocional que gera uma alteração na paragenética, ela tem uma maior predisposição para desencadear isso quando vier no intrafísico. No momento que a pessoa, por exemplo, a pessoa vem com epilepsia porque ela tinha uma predisposição paragenética para aquilo, por algum transtorno emocional, algum distúrbio emocional. Ela vem nessa vida e ela consegue superar aquele distúrbio emocional, seja por uma obsessão por poder, ou seja, um orgulho tremendo, ou seja, enfim, qualquer desvio de cosmoética, qualquer trafar, e ela consiga superar isso, seja através de consciencioterapia, de autorreflexão, de trabalho com energia, sempre também com interassistencialidade, ela pode sanar um problema paragenético nessa vida intrafísica. Então, na próxima, ela já não vai ter mais aquela fissura na paragenética. Você está falando aí, eu estou lembrando do filme que eu vi sobre o César, e ele tinha epilepsia, né? Muitas personalidades tiveram. Em público, né? Inclusive, né? Aquela parada toda acontecendo, ele entrava em crise, o assessor levava e eles davam a conotação que era um contato com Deus, né? Que era Deus manifestando nele, ele tinha aquele ataque. Que na realidade é uma cultura antiga mesmo, que a crise era uma possessão do diabo ou de uma divindade, mas sempre patológico, né? Mas tem o poder que você está falando. De certa né? forma, não tá, tem casos que de fato tem lógica, né? Alguns casos. Em Pensenologia, página 7, final da 3ª linha. Gostaria que falasse sobre o holopensene de superação das patologias somáticas crônicas. Sim, essa questão do holopensene é tornar a situação de caos, de crise, numa situação positiva. Então, ao invés de focar no negativo, por exemplo, a pessoa com epilepsia, que é muito comum, por exemplo, muito comum não, mas existem casos da pessoa com epilepsia de forjar a crise, a gente chama de pseudocrise. A pessoa de fato tem epilepsia, mas de repente ela forja uma crise para ter algum ganho secundário. Ou então ela usa aquele contexto para se vitimizar, não, porque eu tenho epilepsia, ou porque eu tenho outra doença, sei lá, porque eu sou diabético, uso insulina, ela usa a doença para se vitimizar. Então, para você chegar na saúde, na rigidez, você tem que transformar esse holopensene patológico da doença e parar de usar isso de uma forma para se vitimizar ou para se achar uma condição mais vulnerável por estar com isso, mesmo que de fato você esteja numa condição mais vulnerável, mas transformar isso num ponto de força, entendeu? Um ponto de saúde, você converter a doença em saúde. Então, você
tirar aquele holopensene patológico da doença e começar a colocar coisas positivas. Não, eu vou fazer assistência, eu vou me melhorar, eu vou melhorar a tal ponto, o que eu preciso corrigir? Ninguém vai corrigir tudo de uma vez só. Tem que selecionar os pontos que estão mais, são prioritários, né, mais graves para reciclar, e aos poucos a pessoa vai conseguindo chegar, às vezes, até a superação de uma doença grave, né? Em parafatologia, página 8, final da segunda linha. Gostaria que aprofundasse a retrocognição patológica. Então, a retrocognição patológica diz respeito justamente a que eu coloco como um gatilho, né? Às vezes a pessoa ela lembra daquilo pelo acoplamento com as energias daquelas consciências que estavam naquele contexto de uma outra vida intrafísica, ela vem aquela energia e a pessoa tem a retrocognição, ela lembra. A pessoa pode, claro, continuar lembrar da experiência que teve, ou muitas vezes perder a memória do que aconteceu, já que tem um período de, a gente chama de pós-ictal, né, que apaga quando é uma crise generalizada. Mas, normalmente, essas crises que têm a associação com a paragenética e com o acoplamento do assediador, tem algum processo de retrocognição. Por isso que eu coloco aqui a importância de avaliar, deixa eu ver o ponto que está, os pontos de quem estava no dia da crise com você, da primeira crise, quem eram as pessoas que passaram na sua vida naquele dia, qual que era o contexto, como que foi, o que desencadeou a crise, tudo isso é ponto de pesquisa. Deixa eu ver onde que está aqui. Numerologia? Pois é isso mesmo, está na numerologia. A data do surgimento da epilepsia, o gatilho da epilepsia, as companhias no dia da crise. Quem que eram as pessoas que estavam com você? Por que foram elas que estavam naquele dia? Tudo isso é ponto para pesquisa, para você entender o que está acontecendo e o que você pode melhorar. O modo, como que foi que manifestou a crise? Foi uma crise generalizada? Foi uma crise parcial? Teve algum gatilho intrafísico ou não? Quanto tempo durou? Qual que é a causa? É uma causa genética ou não? É uma causa, um trauma, por exemplo, uma parasitose, uma outra doença? Até chegar ao ponto de superação. Então, você vai esmiuçando essas características. Eu repito que eu coloco a epilepsia como exemplo, mas a pessoa pode usar isso para outras doenças, né? Às vezes que ela está passando, que não tem nada a ver com a epilepsia, mas isso é uma forma de você começar a dissecar os detalhes da manifestação da sua doença, né? O porquê, até chegar ao ponto de superação. Lúdia, eu só dando um exemplo, essa pessoa que o Valdo comentou, porque do jeito que você fala assim, qual a pessoa que você entrou em contato, parece que é uma pessoa estranha. No caso dessa pessoa, era a mãe. Ela entrava em crise porque ela entrava em irritação com a mãe. Então, isso que você está falando, às vezes o passado da pessoa, aquela pessoa que está perto dela, tem a ver com o passado dela, né? E às vezes a pessoa pensa, é um estranho que eu encontrei, às vezes dentro de casa, né? Não, sempre. E assim, os nossos grandes débitos estão dentro da nossa casa, né? Não todos, nem todo mundo da sua família é débito, às vezes é aporte, né? É um parador que está lá. Mas não é à toa que a mãe é aquela mãe, o pai é o pai, né? Com certeza, o caso que você está colocando, a mãe ela tem relação com aquele episódio que desencadeou nessa vida atual a crise, né? Agora, a mãe ainda está numa situação superavitária, porque a mãe cedeu o útero, o corpo dela, para gestar e para criar aquela criança que hoje é um adulto com epilepsia, né? Mas, com certeza, tem relação. Tânia, você queria perguntar? Vou abrir um parênteses aqui. Tânia, você queria perguntar? Ela está segurando o microfone faz um tempão ali. Chegou? Porque teve bastante. Né? Não, ainda não chegou. Eu estou na pergunta 15, nós temos até 25. Ludmila. Oi. Eu queria te perguntar, o último antagonismo, você podia falar dessas duas... sim. Então... morbidades? Sim. Eu até citei aqui mais cedo. Eles usavam esse antagonismo, essa antítese, né, do morbos sagrados, né, a doença sagrada e a doença demoníaca. Deixa eu até achar direitinho onde eu anotei. Se não me engano, na Roma Antiga. Peraí. Deixa eu achar aqui que está tanta folha. Segura aqui para mim, Marilene, por favor. Isso, é isso mesmo. Na Roma Antiga, eles usavam essa antítese para descrever a epilepsia. E a pessoa que tinha epilepsia, que eu até comentei mais cedo, era considerada impura. E eles acreditavam que ela era transmitida por contágio. Então, eles começaram a
cultivar a prática de cuspir na pessoa que tinha a crise como uma forma de eliminar os maus espíritos, entendeu? Não deixar que aquele assédio chegasse, né, na pessoa. E aí por isso que veio o nome morbus imputatus, né, que é a doença do cuspe. Ah, tá. Então, bem bravo, né? A verdade é que assim, a epilepsia é uma doença muito difícil, para quem tem muito estigmatizante, de fato é muito complicada, não só a parte orgânica, física, mas também a parte social, muito complicada, já teve várias formas, que eu considero até bizarras de tratamento, que certos lugares da África Equatorial até hoje fazem trepanações para tratar a epilepsia. Faz o quê? Trepanação, faz um buraco no crânio para liberar os maus espíritos. Isso já era feito na antiguidade, né, muito, né, não só para tratar a epilepsia, eram feitas sangrias também na antiguidade. Tá ok, muito obrigada. Então, continuando aqui, em ciclologia, página 8, primeira linha. Poderia esclarecer o ciclo aura epilética, crise epilética, período pós-ictal? Esse é o progresso, né, o protocolo da crise. Qual que está? É ciclologia? Ciclologia, página 8, primeira linha. Ciclo aura epilética, crise epilética, período pós-ictal. O que é a aura? A aura é uma crise parcial, ou seja, é uma crise que a pessoa tem, que ela não perde a consciência, mas que ela sente alguma alteração. Que seja um conjunto de luzes coloridas, que seja uma dor forte no estômago, um cheiro desagradável, que é um prenúncio de que vai vir a crise. Em seguida da aura epilética, vem a crise em si. Seja ela uma crise tônico-clônica generalizada, por exemplo, aquela que é mais, digamos, mais conhecida, porque ela é bem até assustadora, realmente a pessoa cai, se contorce, né, perde a consciência. Mas, enfim, independente se é a crise tônico-clônica ou outro tipo de crise, é quando vem o processo da crise generalizada, que perde a consciência. E o período pós-ictal é um período que a pessoa que passa pela crise, ela fica um tempo, às vezes alguns minutos, desacordada, um processo mesmo de recuperação. Aí depois ela volta e às vezes nem lembra o que aconteceu, nem sabe que teve a crise. Então, é o ciclo da própria doença, da patologia, da crise. Agora, aqui em paradoxologia, ele está pedindo os dois paradoxos, mas como você já explicou um, eu vou perguntar só o outro. Então, paradoxologia, página 8, poderia expandir... Não, acho que você não... Eu vou falar os dois, tá? Poderia expandir o paradoxo da coexistência macrosoma-epilepsia? A gente já falou alguma coisa a respeito. Existem casos de pessoas que têm macrosoma, que é um corpo físico maceteado, que tem uma funcionalidade superior ao corpo humano normal, em alguns pontos. Seja ele, por exemplo, na parte de regeneração de tecidos, de psicomotricidade, ou, por exemplo, do funcionamento da glândula suprarrenal. Ainda é um assunto que a gente tem que estudar bastante, né, macrosoma, mas isso é um fato. Existem pessoas com macrosoma. Seja ele amenor, ou seja, um corpo maceteado, um corpo que tem uma funcionalidade maior para ela resolver questões pessoais, ou o macrosoma maior, ela já vem com mérito de um corpo maceteado, do superavitário, porém com o objetivo de fazer uma assistência a um grupo maior de pessoas. E tem casos de pessoas que têm macrosoma e que têm uma doença crônica associada, justamente para segurar, que é o que eu citei mais cedo. Às vezes a pessoa ela tem um corpo tão fora do comum, na parte muscular, por exemplo, osteoarticular, que ela, na psicomotricidade, que ela entra para a parte de esportes, vai até para esportes radicais, porque ela se sai muito bem, e ela acaba arriscando morrer mais cedo e perder a oportunidade de fazer assistência ou ficar com uma sequela, perder uma parte do corpo, né, uma amputação, por conta de um excesso, já que ela tem aquela potencialidade do macrosoma. Ou trabalhar demais, ficar muito tempo sem dormir, isso também altera a pressão, pode ser até um gatilho para a epilepsia também. Então, às vezes, a pessoa ela vem com uma doença crônica para segurar, para ela ter mais rendimento da programação existencial. Você aguenta segurar um pouco? O segundo paradoxo, o paradoxo cerebropatia, mente brilhante. Então, esse paradoxo, tem até um dicionário na holoteca que mostra as personalidades conhecidas da humanidade, como o Jorge até comentou, né, do César, que tinham epilepsia.
Dostoiévski também. Então, tem várias pessoas que tiveram uma inteligência muito grande para determinada área, seja parte de liderança, seja parte de escrita, seja produção intelectual. São pessoas brilhantes, mas que têm um problema neurológico, não necessariamente epilepsia, às vezes alguma outra doença. Aqui, o Steve Hopkins também, né, que tinha esclerose lateral amiotrófica, que era uma mente absurda, né, mais brilhante, é difícil, né, muito inteligente, que ele tinha uma doença neurológica, né, que afetava o cérebro dele, que comprometia toda a parte física. É esse paradoxo, né? Santos Dumont, isso eu não sabia. Em tecnologia, página 8, segunda linha. Poderia aprofundar a técnica da circulação fechada coronochakra, frontochakra e quantas vezes ao dia poderemos aplicar esta técnica? Qual item que está, Amin? Tecnologia, página tecnologia. 8, segunda linha. Técnica da circulação fechada corono-fronto. Olha, o trabalho de energia com o objetivo de autodefesa, com o objetivo de assistência, eu vejo como uma condição ilimitada. Quanto mais você fizer, melhor. Essa técnica do circuito corono-fronto-chakra, ela é muito boa para desbloquear tanto o frontochakra quanto o corono. Para pessoas que estudam, né, que têm interesse em desenvolver essa parte intelectual, ela ajuda demais, até, por exemplo, antes de fazer uma prova, né? Quanto mais você fizer estado vibracional, quanto mais você trabalhar com energia, exteriorizar a energia no local apropriado, com uma intenção cosmoética, fizer a técnica do circuito corono-fronto-chakra, vai ser melhor. Você vai desenvolver seu parapsiquismo, vai desenvolver sua autodefesa e, consequentemente, vai fazer assistência para um número cada vez maior de pessoas. Em sinergismologia, página 8, primeira linha. Poderia expandir o sinergismo patológico cérebro deficiente infraconsciencialidade? Esse já é o contraponto do que a gente falou de cerebropatia e mente brilhante, que é justamente o cérebro que ele é insuficiente, ele tem alguma deficiência e acaba que a pessoa tem uma manifestação reduzida da consciencialidade. Por exemplo, caso que eu citei de crianças que têm crises convulsivas de repetição, que por lesionar o cérebro, né, ter perda de neurônios na crise, ela desenvolve um retardo mental. Então fica numa condição de infraconsciencialidade. Em tecnologia, página 8, primeira linha. Poderia fazer o paralelo do tema epilepsia com a técnica da tarefa energética pessoal? Sim, a tarefa energética pessoal, a TENEPS, eu não vejo, eu só vejo benefícios para quem aplica. Ela vai promover, como eu citei mais cedo, é uma técnica que a pessoa se propõe. Existe um livro, um manual da TENEPS, para quem quiser entender mais. A pessoa se propõe a tirar todos os dias 1 hora, sempre num determinado momento do dia, para fazer assistência. Então, ela vai ficar numa posição de passividade, alerta, né, e doar as energias junto com a coordenação de um amparador de função da TENEPS para fazer assistência. Qualquer atividade que você faça de assistência, isso vai ser positivo para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Se você tem uma doença crônica, ou que seja epilepsia, ou até uma condição de assédio, fazer qualquer atividade interassistencial vai ser positivo para você se desassediar. E a TENEPS ela é um trabalho muito sério, um trabalho de TARES, de esclarecimento, que tem crescendo, que a pessoa pode chegar até a alcançar a OFIEX, a Oficina Extrafísica, através do próprio desenvolvimento parapsíquico da TENEPS. Professora Ludmila, parabéns por falar de um tema muito negligenciado pela sociedade. Também estou apresentando palestra na faculdade hoje sobre o mesmo tema, o que é uma sincronicidade. Quem está falando é a Laura Bruna, aqui de Foz mesmo. Né? Em Parafatologia, página 8, final da penúltima linha. Gostaria que comentasse sobre o assédio mental somático e o papel deste no aumento da predisposição genética e no desencadeamento da epilepsia. A epilepsia, por se tratar de uma patologia do cérebro, ela está intimamente ligada, quando tem assédio, ao assédio mental somático. Tanto é que ela afeta a questão da cognição, da memória, da atenção. Ela sempre prejudica algum ponto, assim, a pessoa fica mais irritadiça.
Então, isso prejudica, inclusive, o desempenho intelectual, né, da pessoa que está passando por isso. Por isso que até a questão do paradoxo também, né, a pessoa ser brilhante em algum ponto e ter uma doença do cérebro, né. Mas o assédio mental somático é esse assédio que chega e perturba os atributos mentais somáticos da pessoa. As energias gravitantes que chegam intrusivas, elas vão atrapalhar a cognição, a inteligência, a atenção. E isso tem a ver com o processo de epilepsia, por ser um ponto de fragilidade do cérebro. Tem pessoas que têm o locus menores de resistência, ou seja, um ponto de maior fragilidade, por exemplo, no estômago. Então, ela vai tender a ter úlcera gástrica, úlcera péptica, problemas mais estomacais. Outros têm o ponto de menor resistência na pele. E alguns têm no cérebro, né? Quem tem no cérebro, fica mais fácil, já que tem uma fissura, até orgânica, anatômica, fica muito mais fácil chegar a um assédio mental somático. A verbetógrafa, desde que comecei trabalhos de energia, sempre tive muitas mioclonias, tenho muito. Você vê relação entre as mioclonias e convulsões? Olha, primeiro, o que eu acho que as pessoas confundem muito, tem um termo chamado miofasciculação, que é esse tremedinha que dá assim no músculo, às vezes quando a gente está até quieto. Isso é mais comum do que a própria mioclonia. A mioclonia é um movimento involuntário, né? Assim, por exemplo, que acontece, ou da perna, que acontece que acontece com as pessoas. Quando a pessoa está desenvolvendo parapsiquismo, trabalhando com energia, é comum ter repercussões no soma. Seja as miofasciculações, seja a mioclonia, seja até uma extracístole, ou seja, cardíaca, um batimento fora do tempo, mas isso não significa doença, isso faz parte da maturação do processo parapsíquico junto com o corpo físico da pessoa. Não, a epilepsia, existe a epilepsia mioclônica, mas ela tem características muito específicas. Quem trabalha com parapsiquismo, ela normalmente tem alguma repercussão mesmo, principalmente quando está mais no começo, né? Está ainda desenvolvendo parapsiquismo, mas isso não tem nada a ver com epilepsia. A verbetógrafa afirmou que já teve a doença epilepsia. Gostaria de saber se houve alguma causa extrafísica e de que forma superou a doença. Sim, eu tive 3 crises, tipo tônico-clônicas, que é aquela que você perde a consciência, tem abalos no corpo. As 3 foram dormindo, e foram 2 com 16 anos e uma com 19. Desde então não tenho mais nada. Eu demorei muitos anos para descobrir, eu suspeitava, mas demorei muitos anos, já quando eu já tinha superado, que tinha, sim, um assédio relacionado. O que eu fiz? Uma coisa que me ajudou demais foi a faculdade de medicina. A última crise foi 1 ou 2 meses antes de eu entrar. Nunca mais eu tive. Outra coisa, medicação. Eu tomei medicação, tudo certo. Não adianta querer, por pior que sejam os efeitos colaterais, você passar por cima de uma coisa que é orgânica. Vai ter que suprir com a medicação por algum tempo, né? Ou, às vezes, até tem gente que toma para o resto da vida. E, então, a medicina, por ser uma profissão, né, um curso, que exige muita parte intelectual, eu forçava muito a parte de cognição, eu tinha que ter atenção, tinha que estudar, eu estudava várias horas, e tem a parte assistencial, então isso tudo ajudou. Durante esse meio tempo, eu percebi, sim, e muito, o assédio que estava junto. Mas foi o próprio processo a minha determinação, o próprio processo de insistir em ficar bem, em melhorar, em aprender, e aprender uma coisa para passar para os outros, por isso que eu até coloco na terapêutica, que as profissões na área da educação, né, professores, preceptores, e da saúde, que são profissões assim com uma assistência mais direta, elas ajudam a pessoa a recuperar de assédio, independente se é com doença ou não. Essa pergunta foi de Piranguinho, Minas Gerais. Professora Ludmila, em Mitologia, página 9, primeira linha, poderia falar sobre o mito do mal de Saint-Jean? Onde que tá? Mitologia, página 9, primeira linha. Só um minuto que eu... Olha, eu não estou achando muito bem onde eu anotei. Mas o negócio é o seguinte. Esse se refere ao São João Batista. E existe uma hipótese de que essa associação, né, da epilepsia com o São João, com a doença de São João, por ele ter sido decapitado e a cabeça caído.
Então, é uma das explicações, né, dessa associação, que tinha gente que falava assim, não, isso é a doença de São João, que era se referindo a uma pessoa que tinha epilepsia. Existe uma outra explicação, que é a doença de São Vito, que hoje ela é inclusive usada como um sinônimo da coreia de Sydenham, que é uma manifestação também neurológica relacionada à febre reumática. Antigamente, começou até com São João, a denominação, na Idade Média, quando teve a peste negra, as pessoas começaram a entrar num processo de perturbação por conta das mortes, de toda a situação, e as pessoas às vezes iam para a praça e tinham verdadeiras convulsões, assim, não era convulsão do termo que a gente está usando aqui, mas assim, abalos do corpo, pareciam umas danças loucas mesmo, porque as pessoas ficavam perturbadas. E eles começaram a falar que aquilo era doença de São João. E depois ficou como doença de São Vito, até entrou a Igreja Católica para fazer exorcismo, aí o povo dava uma acalmada, porque o povo se debatia, de repente caía no chão. Isso é um fato que aconteceu na Idade Média. Mas são essas duas explicações, mais a questão da cabeça cortada do São João Batista. Ah, do Hércules? Sim. O Hércules, ele também é um ser mitológico, né? Que é o seguinte, o Hércules, ele é uma figura que tinha uma força muito grande, uma força física muito grande. Só que ele tinha uns acessos de raiva, de cólera. Um desses acessos, pelo mito, pela mitologia, ele matou uma das esposas dele e os filhos que ele tinha com essa esposa. E logo em seguida, ele perdeu a consciência e depois não se lembrava. Acho que era... não lembro do nome da esposa, da mitologia. Mas surgiu essa associação como se esses acessos de fúria, de cólera, ao ponto dele ter matado a esposa, associado com a perda de consciência, como se fosse epilepsia. Por isso que é usado meio como um sinônimo, né? Mal de Hércules para epilepsia. Olá, Jorge, você queria perguntar? Eu queria que... Aqui está claro a diferença dos dois na origem. Mas se você puder explicar o mecanismo ou na prática, qual é a diferença do distúrbio do paracérebro e do cérebro? Olha... Se tem alguma diferença prática tem algum... às vezes é difícil diferenciar o que é só genético, ou seja, só do cérebro físico, e o que é paragenético também. Quando, no caso da epilepsia, ela é uma doença adquirida, por exemplo, a pessoa teve um trauma de crânio e ela ficou com a epilepsia como sequela. Teve o quê? Trauma, bateu a cabeça. Entendeu? Teve alguma lesão no crânio, bateu a cabeça ou entrou algum ferimento, né? Seja por arma de fogo, arma branca, ou então uma parasitose, que é o caso da neurocisticercose, né? Que ficam os óvulos, os cistos do cisticerco no cérebro e viram um ponto de irritação, né, que pode desencadear crises. Então, assim, isso é mais genético, né? A princípio, a gente não pensa tanto que tem interação com paragenética. Mas toda doença genética, que a pessoa nasce com aquela genética, eu acho que é interessante, independente da doença que for, é interessante ela investigar se aquilo não é uma doença de fundo paragenético. É muito difícil estudar, mas isso é um estudo muito pessoal, né? Ela vai ter que começar a ver o que tem, por exemplo, que eu falei, que diferencia a genética dela dos irmãos. Talvez aquele ponto da genética dela que está fragilizado é um processo paragenético, por isso que está diferente dos irmãos. Entende? Eu digo assim, os efeitos em si, eles são idênticos de quem tem uma epilepsia do paracérebro e uma relacionada com o cérebro? Você chegou a pesquisar isso? É mais forte que um que o outro, os efeitos? Eu não tenho estudos, assim, nunca fiz pesquisa desse ponto. Mas o que eu penso, do que eu vi até agora, que às vezes é tão misturado que é difícil identificar. Eu acho que a grande parte das doenças genéticas, porque é difícil falar 100%, mas acho que a grande maioria tem fundo paragenético. Não é à toa que uma pessoa nasce com predisposição para determinada coisa e outra não. Tem que ter alguma explicação para aquilo. Porque aqui na definição você fala assim, adquirida decorrente de distúrbios genéticos com a interação com a paragenética. Interação com a paragenética, justamente por isso, porque, no meu ponto de vista, a genética, praticamente,
100% das vezes, na grande maioria das vezes, tem uma interação com a paragenética, porque nós não somos só o corpo físico, nós somos um conjunto de veículos. E da mesma forma que o corpo físico interfere na nossa manifestação consciencial, o psicossoma, o mental soma e o corpo energético também. Então, é muito difícil separar uma coisa só e falar, não, você tem uma doença que é só genética, que não tem nada a ver com a paragenética. Pode ser que exista. Eu ainda não tenho conhecimento para falar isso. Teria, por exemplo, uma relação com uma deficiência entre a recepção das informações do paracérebro, como se fosse... Imagina um canal de televisão mandando sinal e a televisão pega com ruído e pega... É uma forma de interpretar isso, dessa forma que você está falando. O que eu vejo de distúrbio da paragenética é um processo que a pessoa tem de transtorno emocional tão grande do psicossoma que aquilo altera a fisiologia normal, a parafisiologia normal do paracérebro. O link. Ou da paragenética dela. E aquela cicatriz do psicossoma, ela interfere no corpo físico, entende? Ludmila, desculpa, mas eu caí de paraquedas aqui e não tive tempo de ler o verbete todo, mas eu queria que você comentasse, eu pesquiso sobre neurociência, duas coisas. Primeiro que, antigamente, eles seccionavam o corpo caloso para evitar a pessoa ter ataque epilético. Depois, parece que a medicação resolveu isso, né? E outra coisa é que a epilepsia está ligada à experiência mística. Queria que você comentasse aí, se você pesquisou sobre isso. Sobre essa questão que você está falando, é o seguinte, nós temos 2 hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Esses hemisférios eles são ligados por uma estrutura que é chamada corpo caloso. Existe sim essa técnica para casos extremos, graves demais, para fazer uma ruptura, né? Uma secção do corpo caloso, porque ocorre por propagação. Então, tem um curto-circuito, digamos assim, um estímulo elétrico num ponto do cérebro, e aquilo vai se disseminando. Por isso que, às vezes, tem a crise parcial, que vira generalizada. Então, às vezes, é num ponto que vai dar só uma parte motora, e depois aquilo generaliza para todo o cérebro, a pessoa perde a consciência, e tem aquela crise generalizada. Existe esse tratamento, são coisas mais, assim, digamos assim, toda cirurgia é um processo mais radical, né? Mas cada caso é um caso. Tem pessoas que têm epilepsia, que têm crises 50 vezes por dia, apesar de estar com a medicação otimizada. Então, certos casos tem que ir para a neurocirurgia mesmo, e ainda assim, às vezes, nem fazendo neurocirurgia ou outro tipo de técnica, melhora. A outra questão que você falou era o quê? Sim. Experiência mística, que está ligada à crise das pessoas epiléticas. Né? Eu até coloco aqui na sinonimologia o conceito de doença sagrada, doença divina, que são termos usados para descrever epilepsia, justamente porque desde a antiguidade já se achava que tinha essa associação com incorporação, com possessão, né? Na Idade Média, o epilético era visto como bruxo, né? Estava em possessão. Existe de uma forma mistificada e mitificada. Só que o que eu coloco aqui, a minha proposta no verbete, é a gente discutir a possibilidade disso de fato acontecer em alguns casos, mas de uma forma mais isenta dessa carga estigmatizada de bruxaria, de diabo, até porque o assédio é um fato que todo mundo passa por ele, né? E ele é simplesmente um ponto de imaturidade. O assediador é uma consciência que está manifestando uma postura mais imatura do ponto de vista da evolução, né? Ele ainda fica muito fixado em posturas anticosmoéticas. O amparador ele já tende a ser mais universalista, mais fraterno, mais cosmoético. Então, assim, eu coloco em debate, né, e convido todo mundo a pensar a respeito dessa possibilidade do acoplamento, de fato, do assédio interconsciencial com a genética, com a paragenética, desencadeando um distúrbio orgânico, uma doença. E tem vários termos, né, da antiguidade, mas na antiguidade era muito mistificado. E como você veria isso pelo paradigma consciencial? Essa questão da experiência mística, como é que você interpretaria pelo paradigma que a gente usa? Exatamente isso. Pelo paradigma consciencial, o processo do assédio não é o bonzinho contra o mal, não é o amparador que é bonzinho lidando contra o mal, não é isso. Entendeu? É simplesmente o processo de evolução, que existem muitas consciências que nós ainda, às vezes, nós agimos, eu me coloco nessa, como assediador, né, em certas ocasiões. Só que, assim, tem pessoas, consciências, seja intrafísicas ou extrafísicas, que a manifestação predominante são de atitudes anticosmoéticas,
Mas eu estou me referindo mais à questão da experiência mística que está ligada à questão da epilepsia, Não, do olha só, a parapsiquismo. verdade, o que a gente estuda, o objetivo da conscienciologia é justamente estudar e da projeciologia, estudar o parapsiquismo sem mitos, sem mistificações. Por isso que todos os cursos nossos, inclusive aqui no Tertuliário, você vai ver uma placa. Não acredite em nada, tenha suas próprias experiências. O objetivo é, cada um que tem interesse, desenvolver o próprio parapsiquismo e aí sim poder acessar o que de fato ele acha que é verdade. Será que realmente existem várias dimensões? Não. Será que existe morte? É a questão, eu queria entender o seguinte, quer dizer, eu queria que você desse uma interpretação. A questão quando a pessoa tem um curto-circuito no cérebro, se ela descoincide e tem uma experiência, vamos dizer assim, parapsíquica, que dizem que é mística. É isso que eu estou falando. Sim, entendi. Você sabe que sobre isso que você está falando, esse conceito aqui da sinonimologia, doença divina, ele surgiu... É um autor árabe chamado Ali B. Rabban, eu não falo árabe, então devo estar pronunciando errado. At-Tabari. Foi por volta de 850. Ele criou esse sinônimo, doença divina, como sinônimo de epilepsia, justamente porque durante as crises, as pessoas às vezes profetizavam, tinham visões. Quando a pessoa tem a crise, ela está descoincidindo sim, ela está num estado alterado de consciência. Isso possibilita, de fato, que ela tenha uma experiência... parapsíquica, extrafísica, extrasensorial, mais evidente. O problema é que a maioria das vezes a pessoa não vai lembrar, porque é um processo patológico, né? E cursa muitas vezes com perda de consciência. Mas é muito comum, sim. Na antiguidade até hoje. Pode ser que a pessoa tenha uma crise e, de fato, e acessar de uma forma mais direta o extrafísico. Não. Pessoal, nós vamos ter aqui a Escola de Parapsiquismo, que vai ter início a 4ª turma em janeiro de 2015. Ela é composta de 3 módulos, que acontece durante um ano. O módulo 1 em janeiro, o módulo 2 em julho e o módulo 3 em janeiro de 2016. E entre os módulos tem uma série de atividades, maratonas, para complementar, né, o estudo do parapsiquismo, e que a pessoa pode fazer onde ela estiver na cidade dela mesma. Os módulos são bastante práticos, eles são mais práticos do que teóricos, e a escola usa uma metodologia baseada em competências. Foi feita uma adaptação para as competências parapsíquicas, são cerca aqui de 21 competências que são trabalhadas na escola de parapsiquismo. Então, quem tiver interesse é só procurar aí a recepção do CAEC. Nós agradecemos aqui a professora Ludmila, né, foi assim... suscitou muitas perguntas, nós tivemos 25 perguntas aqui de teletertulianos, e mais as perguntas daqui. Isso mostra que você está convidada a fazer mais verbetes. Tá bom. Né? Eu queria agradecer a oportunidade de expor essa questão com esses vieses da questão extrafísica, da paragenética, da questão do macrosoma. Fica o convite, não sou dona da verdade, fica o convite ao debate, às críticas, e que, inclusive, vão me ajudar a aprender muito mais a própria questão da medicina. Então, nós agradecemos aqui a participação de todos, dos tertulianos, dos teletertulianos, e vamos passar aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 3 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. O Adélio com ECP2 no Hotel Mabu Interludium. Pessoal, gostaria de convidar a todos para participarem do próximo ECP2, que será agora no dias 28 a 30 de novembro, aqui o primeiro ECP2 do Hotel Mabu Interlúdio. Então, em termos energéticos, estamos num campo ultra, hiper privilegiado, estamos aqui ao lado do CAEC, e este também é um dos ECP2 mais baratos do Brasil, tá? Não pode fazer propaganda de preço aqui, mas a gente só comenta que é um dos ECP2 que você, hoje, nós, pelo fato de estarmos dentro de casa, a gente consegue valores bem interessantes. Pode ser parcelado também, então, dias 28 a 30 de novembro, sem ser esse final de semana. Final de semana que vem, com o professor Epicom Alexander Steiner. É um evento, é um marco para a conscienciologia em termos de campo bioenergético aqui no Hotel Mabu Interlúdio. Não percam, contamos com vocês. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Compromisso Midiático Assistencial, especialidade Comunicologia, com a verbetógrafa Nerli Vieira. Obrigado e boa tarde a todos.